Mariana Secom, e um assunto que tem avanço no governo federal e gera muita polêmica. Boa tarde. Oi, Stout. Boa tarde para ti, para os ouvintes. Stout, o presidente Lula deu aval ao fim da obrigatoriedade de frequentar a autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a carteira de motorista. O objetivo é tornar mais barata a emissão do documento. Inclusive, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, essa medida reduziria em até 80% o custo para obter a CNH. A partir de amanhã, começa uma audiência pública que será feita pelo Ministério dos Transportes e essa consulta vai durar 30 dias. O ministro Renan Filho também disse, ele comparou, Stout, PG, os ouvintes, a obrigatoriedade de autoescola a como se a gente exigisse que um aluno que vai prestar vestibular para uma universidade pública fizesse cursinho. Ele disse que é mais ou menos a mesma coisa. E ele defende que essa medida vai criar uma justiça social e vai desburocratizar o processo. Lembrando que isso valeria para as categorias A e B, respectivamente, né, motocicletas e veículos de passeio, e que se fala em manter ainda as provas, prova teórica e prova prática. O que cairia é a autoescola. E aí haveriam aulas práticas e teóricas que poderiam ser dadas por instrutores autônomos aprovados em uma prova que seria aplicada pelo governo federal e contrataria essa aula quem quiser, sem ser mais obrigatório. O que vocês acham? E aí, Mari? Boa tarde, PG. Oi, PG. Stout. Boa tarde aos nossos ouvintes. Faz tempo, né, que a gente vem tratando sobre esse assunto. É um assunto muito polêmico e mexe num vespeiro também, que são os Centros de Formação de Condutores. Eles estão revoltadíssimos, né, e entendem que o trabalho deles é essencial para a sociedade. Eu divirjo do ministro quando diz que é a mesma coisa que exigir cursinho para uma faculdade, porque nesse caso aqui a gente está tratando de vidas, né? Exatamente. Vai para o trânsito, o carro não deixa de ser uma arma também, em alguma medida, né, em muitos momentos. Mas, de fato, não dá para negar que fazer carteira de motorista hoje é para poucos, é muito caro, né? E a formação, o curso de formação, ele custa uma fortuna, é realmente muito caro. Especialmente para nós gaúchos, porque a nossa carteira de motorista é uma das mais caras, né, É Mari? uma das mais caras. Vou pegar o número enquanto tu vai comentando, tá? Pode ir falando. Não, eu acho que esse ponto é fundamental. Então, realmente, eu acho que a gente vive um momento em que o carro se torna cada vez mais, né, com os aplicativos, com essas novas modalidades de empreender, é um instrumento fundamental para as pessoas ganharem dinheiro, né? E a gente tem uma formação de condutores que, pelo que eu estava lendo antes aqui, Mari, está entre as mais caras do mundo. Sim. Então, realmente, é um aspecto que precisa ser ponderado, né? Não vou dizer aqui que tem uma visão formada sobre sou a favor ou sou contra acabar com as autoescolas, porque acho que é um tema muito delicado e que precisa até de um apuro técnico, né, Mari, para fazer uma análise que seja mais profunda e correta sobre isso. Um levantamento do próprio governo federal aponta que o Rio Grande do Sul tem a carteira de motorista mais cara do Brasil. A nossa é a mais cara do país. É a mais cara. Segundo o governo federal, em média, o custo aqui no Rio Grande do Sul é de R$ 4.951,35. E esse valor é mais de 3 vezes superior ao salário mínimo. Então, quando o ministro fala também que há essa medida tem como objetivo fazer uma justiça social, nesse aspecto até ele tem razão, né? Que realmente tá muito caro tirar. Tá muito caro. Muito. Claro que agora o governo do estado relançou um projeto. Para uma pessoa que quer ser, por exemplo, caminhoneiro, desculpa te interromper, Mari, né? Tu tem que primeiro fazer a carteira do tipo A. Tem A e B, que é motociclista, A e B primeiro é veículo de passeio. Fazer essa. Depois tu precisa fazer um novo investimento para poder tirar a carteira de caminhoneiro. Quer dizer, é muito dinheiro, é muito caro. Então, a mais barata chama atenção. É na Paraíba, R$ 1.950. E em São Paulo é R$ 1.983. Poxa, que diferença. São Paulo, R$ 1.983 e Rio Grande do Sul, R$ 4.951. A mais barata na Paraíba, tu disseste, né? Que é mais caro que o salário mínimo, pelo que tu falou, né? 1.900 e poucos, né? E agora deixa eu só ver que eu acho que eu somei, gente, desculpa. Eu somei categoria A e B, tá? No Rio Grande do Sul, a categoria B é R$ 2.711. Certo. Eu somei, peço perdão pelo meu erro. Eu somei. Categoria B é 2.711 e a categoria A é 2.705. E na Paraíba é uma categoria só, aquele valor Agora ali. Fiquei na dúvida com essa reportagem. Mas vou me informar. E aí, pô, a gente tem um salário mínimo que é de 1.500, né?
Então, no estado mais barato do país, tirar a carteira de motorista... Na Paraíba é somando, gente. Somando A e B. 1950 somando e em São Paulo 1973 somando. Nossa, que discrepância, hein? Que discrepância. Entre um estado e outro, né? Pois é. Tem uma enquete já lá na nossa transmissão no YouTube GZH. Queremos saber a opinião dos nossos ouvintes. Lula dá aval a fim da obrigatoriedade de autoescola para a carteira de motorista. Qual a sua opinião? Apoia a medida porque pode reduzir custos, é contra porque compromete a segurança ou indiferente? Eu votei contra porque compromete a segurança. Tu acha, é muito cara, mas eu acho que sair do 80 para o 0... Pro 8, né? Ou pro 8, teria que encontrar um meio termo para baratear, de repente reduz então a carga horária de aulas, por exemplo, práticas. Tem que ter um meio termo, porque sem nada de preparação, eu quando fui fazer minha carteira já tinha a aula teórica, que eu julguei muito boa, a aula prática, que eu também julguei muito boa, inclusive na época a carga horária era reduzida em relação ao que é hoje, eu lembro que eram menos horas. E eu passei na primeira vez, mas eu estava inseguro depois de fazer, acho que eram 10 aulas, isso no final dos anos 90, 10 horas. Daí eu sei que eu fiz mais 2 aulas extras antes de fazer o teste. Práticas? Práticas, porque eu não estava seguro para fazer a prova. Porque isso aqui, sabe o que vai estimular? Vai estimular muita gente a pegar carro do pai, do tio, do vô para fazer para aprender em casa, para aprender sozinho na rua, para depois ir fazer a prova. Esse é um problema sério. Vai ter muita gente andando com carro aí para fazer aula com a família domingo de tarde, domingo de manhã, lugar menos movimentado, para poder fazer a prova depois. A maioria, por enquanto, é a favor. 48% das pessoas que votaram aqui na nossa enquete no YouTube de GZH estão votando a favor, apoiando a medida, 44% contra e 7% indiferente. Eu acho que vai ficar... Que era vai antigamente, Stout? Tinha um período que tem história assim, vai ter ouvinte nosso aí que tem 80 anos, vai dizer, olha, eu já ouvi história assim, ó, chegava lá, a pessoa nem sabia dirigir, daí perguntavam lá, a pessoa que ia emitir a carteira, perguntava, tu me consegue uma ovelha e a gente resolve. Comprava a carteira. Tinha muito disso. Muita gente fez a carteira dando uma volta na quadra, ia até o local na cidades do interior, ia lá, vai fazer a carteira, vamos dar uma volta na quadra pra ver se sabe dirigir, ok, tá. Então, vai depender muito do período que foi isso, mas, assim, nunca foi tão criteriosa a carteira de motorista como é hoje. Isso é fato. Nunca se preocupou, a sociedade se preocupou tanto em ter uma formação e exigir um mínimo de um motorista. Temos ainda muita violência, é verdade. Agora, se a gente for pegar, é só pegar os jornais antigos, vai olhar lá a página policial, tinha muito acidente. Anos 40, anos 30, anos 50, muito acidente. Claro, uma frota muito menor, menos estradas, menos ruas, mas era comum ter acidente. Barbeiragem não é coisa de hoje, não. E a obrigatoriedade da autoescola também é algo relativamente recente, né? Era muito comum as pessoas aprenderem com 14 anos, Isso é dos anos 90 para cá. Isso, não sei se é tão recente assim. É muito novo. É dos anos 90 para cá. Vamos ver aqui. Vou pesquisar desde quando, talvez os ouvintes nos ajudem desde quando é obrigatório. Dos anos 90 teve uma mudança do Código de Trânsito e daí ali se colocou uma série de obrigatoriedades. Bom, menos mal que ainda vai exigir ainda a prova, né? Isso é o mínimo, né? A prova pra ficar claro, a prova continua. Essa é a ideia, pelo menos, do governo federal. Enfim, vamos ver os próximos episódios desse capítulo.